A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Em tempos de conclusão de seminário, mais do que nunca é necessário voltarmos a alguns sermões já pregados, devido ao tempo. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Mateus 9, a partir do versículo 35, assim diz o Senhor Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Oremos uma vez mais. Santíssimo Deus, nós elevamos nossas vozes mais uma vez por meio de Cristo Jesus, para rogar a Ti, Senhor, que fales conosco, como já tens feito, durante todo o Teu santo dia e neste culto mesmo. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz e somente a Tua voz. Aqui está o Teu povo reunido para glorificar o Teu nome, para Te adorar nesse momento. E mais ainda agora, com toda a vontade, com sinceridade em seus corações, para saber o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Por isso, ó Deus, te apega de nós, tem misericórdia de nós, vem ter conosco, Senhor, nesse momento, e que nós venhamos a ser consolados, edificados e exortados pela Tua santa palavra, ó Senhor. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. São muitas as estratégias ou métodos que são utilizados em nossos dias para evangelizar. Nós conhecemos alguns desses métodos, algumas dessas estratégias que são utilizadas por muitas igrejas, ou pelo menos assim denominadas, consideradas como igrejas, formalmente falando. Uma delas, e é de agora que isso acontece, é a tentativa de atrair os pecadores, os perdidos, por meio de uma música que seja mais propícia, mais atraente aos seus ouvidos, uma melodia que agrade a eles, uma letra também. Em alguns casos, até mesmo músicas consideradas como seculares são colocadas, são inseridas no culto solene para deixar o ambiente mais agradável ao ímpio. Em alguns lugares, até mesmo o púlpito foi já removido do centro da igreja e o pregador agora já não mais fala em pé diante do público e anuncia a palavra, mas pega o seu banquinho, se senta e ali tem uma espécie de conversa com a plateia. Não é mais aquele que proclama, que anuncia o evangelho da graça aos perdidos, mas ele está ali para conversar, para trocar ideias com os outros, como se pudesse haver ali uma troca de conhecimento entre eles. Nesses lugares também, até mesmo o ambiente físico tem sido mudado, dando mais uma ideia, não de uma igreja, não de um templo, e aqui não entenda isso como se fosse algo necessário para que houvesse pregação fiel, mas a ideia é que, havendo essa mudança, trazendo mais um clima, mais um ambiente de boate mesmo, onde as luzes são apagadas, onde o fundo é preto, mais uma vez, objetivando deixar mais confortável o pecador, para que ele não se sinta tão diferente daqueles que ali
estão presentes. Essas são algumas, meus irmãos, de muitas estratégias que são utilizadas com esse objetivo. Nós sabemos de outras, mas a questão é, diante de nós e diante de um texto como esse, nós precisamos recorrer a esse tipo de estratégia para evangelizarmos? Ou, colocando de uma forma melhor ainda, nós temos alguma autorização por parte de Deus, na sua palavra, para assim procedermos? Ou nós deveríamos, assim como com as demais coisas, fazermos conforme o Senhor Deus nos ordenou quanto à evangelização? Sim, diante de nós, essa perícope aqui, do versículo 35 ao versículo 38, nós temos o Senhor Jesus Cristo dando o exemplo, sendo o modelo de evangelização, de como evangelizar. Ele aqui nos ensina, tanto pela sua prática, ou melhor, pela sua fala, pela sua pregação, quanto pela sua prática, pela sua vida, como nós devemos evangelizar. Nós não precisamos recorrer a essas estratégias, que muitas delas, a grande maioria, não flui da palavra, mas de um coração pecaminoso, pragmático, que só objetiva números e não está preocupado de fato com as vidas que ali estão chegando. Nós temos diante de nós o modelo, nós temos diante de nós aqui como nós devemos proceder quando formos evangelizar os perdidos. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele é, assim como para tudo em nossas vidas, o modelo de como evangelizar. E veremos isso em 3 pontos, volte seus olhos ao texto. Veremos isso no versículo 35, que a evangelização do Senhor Jesus Cristo tem como centro, e é por meio disso que ela acontece, a saber, através da pregação do Evangelho. É através da pregação da palavra de Deus que a evangelização ocorre. Em segundo lugar, nós veremos que a evangelização de Cristo, ela é motivada por compaixão para com os pecadores, versículo 36. E no versículo 37 e 38, nós veremos que a evangelização de Cristo, ela é precedida por oração. Nós temos pregação, compaixão e oração aqui, como partes da evangelização do Senhor Jesus Cristo. O versículo 35, leiamos mais uma vez. Mateus diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O que nós temos aqui é o evangelista Mateus sintetizando o ministério do Salvador. E não é a primeira vez que ele faz isso. Se você voltar um pouquinho aqui ao capítulo 4 de Mateus, veja, Mateus capítulo 4, versículo 23, ele já tinha feito isso, o evangelista Mateus. Versículo 23 de Mateus 4, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Essa síntese do ministério de Cristo, que aqui é descrita por Mateus, ela já foi, ou melhor dizendo, o que ele diz aqui amplamente já foi narrado nos capítulos anteriores. Veja, do capítulo 5 ao capítulo 7, aqui é um olhar geral, obviamente, nós temos o Senhor Jesus, o seu ministério público de pregação e de ensino da palavra. Mateus 5 ao 7, os 3 capítulos, narrando a exposição do Sermão do Monte. Quando chegamos ao capítulo de número 8 e 9, nós temos ali uma série de curas, de prodígios realizados pelo Senhor Jesus, capítulos 8 e 9 de Mateus. Então aqui o que é que nós temos? Uma síntese de tudo aquilo que foi descrito do capítulo 5 até o capítulo de número 9. Ministério público de pregação, de ensino da palavra e também de curas e milagres entre o povo. Mas olhemos de maneira mais específica agora a cada uma dessas práticas do Senhor Jesus. A primeira delas, ensinando nas sinagogas. O que eram as sinagogas? As sinagogas foram construídas no período do cativeiro babilônico.
Quando Judá foi levado em cativeiro pela Babilônia, eles ficaram sem o templo. Os irmãos acabaram de cantar aqui, todos nós cantamos o Salmo 137, que foi justamente nesse período em que esse salmo foi composto. O povo estava longe de Jerusalém, sem o templo, sem o culto, sem os sacrifícios. E lá na terra da Babilônia, eles construíram as sinagogas, que tinham ali, serviam com o propósito de ser um local de culto deles. Não ocorria, é claro, os sacrifícios, não tinha ali todo aquele ritual levítico prescrito pelo Senhor Deus, mas havia sim culto na sinagoga, um culto mais simples, um culto mais enxuto, até mesmo que serviu posteriormente como modelo para o culto da nova aliança. Terry Johnson, um pastor presbiteriano, escrevendo acerca do canto dos salmos, ele fala que ali, ou melhor dizendo, citando um outro teólogo, Hughes Oliphant Old, dizendo que os elementos de culto ali na sinagoga era o cantar os salmos, a oração e também a leitura pública das Escrituras e a meditação nessa leitura. Eram os elementos que tinham ali na sinagoga. Oravam, cantavam e liam e meditavam na palavra do Senhor Deus. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele esteve por muitas vezes, os evangelhos estão cheios desses relatos, ele ensinava publicamente nas sinagogas. Ele lia o texto sagrado e ensinava como mestre, como um verdadeiro doutor da lei, um rabi, ali publicamente a palavra. Veja isso em Marcos capítulo 1, apenas esse texto para você ter mais um testemunho bíblico desse fato. Marcos capítulo 1, versículos 21 e 22, olha o que diz o evangelista Marcos: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Perceba que não apenas Jesus ele tinha ali liberdade, ele tinha como ensinar publicamente, mas quando ele ensinava nas sinagogas, isso provocava uma reação forte naqueles que ouviam. Eles ficavam maravilhados com o seu ensino, meus irmãos. E por que isso acontecia? É claro que um dos motivos evidentes é que havia fidelidade na exposição da palavra. Jesus pregava fielmente o texto. Não inventava, não trazia coisas da sua cabeça, ou melhor dizendo, coisas que não fossem de acordo com a sua palavra. Claro que se fosse da sua cabeça, como Deus que ele é encarnado, poderia sim ser ali dito, mas eu quero dizer que não havia contradição no que ele dizia com a palavra ali revelada. Claro que não, pois ele é o mesmo Deus que inspirou esta palavra. Mas a maravilha, ou o maravilhar-se por parte do povo, se dava não apenas porque ele era fiel à exposição, mas também pelo fato de ele ser fiel ao ensino quanto à sua prática de vida. Jesus tinha autoridade para ensinar diante de todos, não apenas porque ele conhecia bem a palavra, mas também porque ele vivia de acordo com ela. Jesus ensinava fielmente e vivia fielmente, em contraste com a liderança de Israel. Eles eram hipócritas, a sua grande maioria. Eles falavam, mas não viviam de acordo com aquilo que falavam. Eles eram sepulcros caiados, bem arregimentados, bem belos por fora, mas podres por dentro. Jesus não. O Senhor Jesus ensinava nas sinagogas com autoridade, porque ele ensinava fielmente, e ensinava e vivia de acordo com esse ensino. Não apenas isso, Mateus diz que ele também pregava o evangelho do reino. Ele pregava o evangelho do reino. Se você é familiarizado com os evangelhos, você sabe que esse é um tema recorrente na mensagem do Senhor Jesus. Por vezes, Jesus fala acerca do reino de Deus, do reino dos céus. Ele frequentemente está pregando sobre isso. São inúmeras as menções na Escritura Sagrada. Uma delas nós acabamos de ver aqui, ou melhor, no início do culto, na leitura de João capítulo 3. Ele pregou ali, ele falou para Nicodemos acerca
do reino de Deus, deixando claro que ninguém poderia ver este reino, ninguém poderia fazer parte desse reino, se não nascesse de novo. E por aí vai, por N vezes, ele volta a tocar nessa mensagem. Não é que o Senhor Deus não reinasse desde toda a eternidade, a palavra de Deus está também cheia disso. Os salmos o tempo todo relatam que Deus, Ele governa todas as coisas, Ele é o Rei dos Reis, desde sempre. Mas há um sentido bíblico de que, de forma específica, o reino de Deus está vindo e está se proliferando, está cada vez mais aumentando ao passar dos anos, ao passar dos tempos. E com a vinda de Cristo a essa terra, na sua encarnação, nós temos ali a inauguração desse reino quanto ao seu estágio final. É na vinda de Jesus Cristo que nós temos ali o início do fim dos tempos, com a vinda do Senhor. E o seu reino, desde então, desde essa sua vinda, tem cada vez mais, gradualmente, aumentado com o passar dos tempos, através da pregação do Evangelho, através da pregação da palavra de Deus. Perceba que o centro da mensagem de Cristo, aqui, era falar acerca do seu reino, que estava crescendo, que iria se expandir por toda a terra. Você quer ver isso, pelo menos um texto do Antigo Testamento? Vá para Malaquias. Malaquias, por favor. O último profeta do Antigo Testamento. Tem muitos textos que falam sobre isso, mas para a gente poder pelo menos um aqui para citar, os irmãos se situarem. Malaquias, capítulo 1. A partir do versículo 11: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. O contexto aqui do profeta Malaquias é de profanação do culto por parte dos sacerdotes de seu tempo, e o Senhor fala por meio do seu profeta, repreende os sacerdotes, fala que o culto que estava acontecendo deveria ser encerrado, que eles fechassem o templo, se for para continuar daquele jeito, e ele anuncia que o seu nome, que é santo, deve ser reverenciado, assim como ele o é por toda a terra. E aqui há um aspecto profético, escatológico, ligado ao final dos tempos, quando todas as nações iriam ser atraídas ao Senhor e adorar o seu nome, como um só povo. Perceba, a mensagem do reino de Deus vindo a todas as nações, ela já está lotada ali no Antigo Testamento, está cheia no Antigo Testamento, são muitas menções a isso. Jesus está trazendo um ensino aqui que não é novo nesse sentido, já havia sido anunciado, e ele prega com base nisso, e através do seu ministério, e depois dele, os seus apóstolos, esse reino é ainda mais expandido. Esse é o tema da mensagem de Cristo. Agora veja a diferença. Enquanto o Senhor Jesus Cristo anuncia a pregação do reino de Deus, o que nós temos em nossos dias são muitos pregadores que estão preocupados com os seus próprios reinos. A preocupação é saber se a sua própria denominação está crescendo, e não é em vista do reino de Deus, mas é apenas por questão de números, de status, de poder, de dinheiro. Há muitos que, no lugar de pregar acerca do reino de Deus, pregam acerca de si mesmos. Cristo, o nosso Senhor, é o único que pode pregar acerca de si mesmo. Ele anuncia o Evangelho, que tem como pregador Ele, e o tema é Ele mesmo. Nenhum outro pregador é autorizado a fazer isso. Todo pregador do Evangelho deve pregar acerca de outro, acerca do Senhor Jesus Cristo. Pregar acerca de si mesmo, falar de nossos feitos, falar de nossos testemunhos, como se isso fosse pregação do Evangelho, é usurpar a mensagem. Por favor, não entenda isso como se você não tivesse autorizado por Deus de dar testemunho do que o Senhor Deus fez na sua vida. Você pode fazer isso. Você pode sim, até deve, em certos momentos, falar para as pessoas o que Deus fez na sua vida, na vida da sua família, a restauração,
o perdão de pecados, a conversão, mas isso em si não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, falar as boas novas, é expor a mensagem de salvação eterna. Falar da condição dos perdidos, de pecadores que são afastados de Deus, mortos em delitos e pecados, e falar que o reino de Deus, que está cada vez mais se expandindo, se eles não se converterem, serão esmagados por esse reino, pois fazem parte de um outro reino. Eles estão ligados, eles são membros, são cidadãos do reino das trevas. Eles têm como Senhor Satanás e seu pai. Então nós não podemos substituir a mensagem, falar de uma outra coisa quando formos falar aos perdidos, senão apenas de Cristo, da sua salvação, do Evangelho, como aqui foi também lido e comentado, meus irmãos. O apóstolo Paulo falando ali em Gálatas capítulo 1 é um exemplo claro disso. Sim, é verdade que havia ali uma seita, havia ali um grupo de falsos mestres que estavam pregando salvação pelas obras, que não apenas a fé em Cristo era suficiente para a salvação, mas também o obedecer a alguns aspectos da lei para só então alcançar a salvação. Isso é uma clara deturpação do Evangelho, é um outro Evangelho, é um falso Evangelho, mas o princípio se aplica a qualquer outra situação em que o Evangelho não está sendo pregado, mas outra coisa está sendo colocada no lugar do Evangelho, ou ao lado do Evangelho, como se tivesse o mesmo peso que o Evangelho. Isso é anunciar um outro Evangelho, e logo manter os pecadores ainda mais afastados do reino de Deus. Nós temos a obrigação de, como cidadãos do reino de Deus, dar testemunho do Evangelho do reino de nosso Deus. Não somos chamados para pregar sobre outras coisas. Mais uma aplicação sobre isso: em tempos de brigas políticas altamente constantes e vistas por nós, especialmente no contexto de redes sociais, o que nós temos visto são pessoas preocupadas com reinos humanos, meramente humanos. Essa é a preocupação. E aqui também não me entenda mal, achando que você não pode conhecer mais sobre política, não deve ler sobre o assunto, não deve estar informado. É claro que você deve fazer isso. Eu também o faço. Todavia, quando você se empolga demais com isso, quando você dá vazão demais, uma importância maior do que tem, e acaba por formar partidos, ou tomar partidos já existentes, substituindo assim a mensagem do Evangelho, e brigando que nem um louco por essas coisas, você também está, de certa forma, substituindo a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus, e no lugar de você estar brigando, ou disputando, lutando pelo crescimento do reino, você briga, você luta por coisas meramente passageiras. Candidato A, candidato B, político C, esse é melhor, e aí entra a disputa, aquela briga, e quebra a confusão feita com todo mundo. Mas é interessante que você não tem a mesma coragem, a mesma audácia para brigar assim, para lutar assim, pelo reino de Deus. Você não faz nada com relação a isso. Você não tem a mesma vontade de se empenhar pelo crescimento desse reino, como você faz, por exemplo, fazendo campanha para o seu político favorito. Cuidado. Não é apenas um político específico que deve ser rechaçado por nós, mas todos aqueles que não reconhecem Cristo como Rei soberano. Todos que não reconhecem, todos os políticos, todos os governantes que não submetem a este reino, o reino dos céus, o reino de Cristo, devem ser rechaçados por nós, e não ser defendidos com unhas e dentes, como se fossem os nossos senhores, os nossos messias. Em terceiro lugar, não apenas consistia, aqui nós temos, ou melhor dizendo, nós temos aqui a menção ao ensino e à pregação, mas também Mateus faz menção ao ministério de curas do Senhor Jesus, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ele encerra assim o versículo de número 35. Como eu falei, os capítulos 8 e 9 narram aqui uma série de curas. Se você voltar os seus olhos, veja aí, capítulo 8, Mateus fala da cura de um leproso, depois a cura do criado de um centurião, a cura da sogra de Pedro, o Senhor Jesus acalmando aqui a tempestade, nós temos a expulsão de demônios. São inúmeras
curas realizadas, a ressurreição da filha de Jairo, tudo isso operado pelo Senhor Jesus. E aqui é necessário a gente explicar. Todos os sinais que o Senhor Jesus, ele realizou no seu ministério terreno, eles cumpriam necessariamente uma agenda teológica. Todos eles tinham um propósito e tinham um significado teológico, sim, por trás, um ensino, uma doutrina por trás. Logo, você não pode olhar para os sinais do Senhor Jesus como se fossem um fim em si mesmo. É claro que Jesus estava condoído, estava ali preocupado, estava colocando isso melhor, ele se apiedou sim daqueles que estavam sofrendo. Havia sim pesar, tristeza pelo sofrimento físico daquelas pessoas. Mas aqueles milagres não eram apenas para curar, ou melhor, não eram principalmente para restabelecer a saúde física. Não eram. Todos eles tinham como objetivo maior apontar para o seu significado real. Colocando isso em outras palavras, quando Jesus curava um cego, aquilo significava a necessidade do pecador, que é cego, que não enxerga a mensagem, que não pode ver, não pode contemplar a Deus. Ele tem a necessidade de enxergar, de ver o Evangelho. Assim também como o surdo, que não pode ouvir, e precisa ouvir a voz do Espírito Santo bradando, para que ele venha se arrepender dos seus pecados. Da mesma forma, o leproso, a sua pele, a sua carne doente, isso também significava ali o pecado que corrói, sem falar, é claro, nos mortos, completamente incapazes de aceitarem a mensagem, de poder correrem para a mensagem, a não ser que houvesse uma ação sobrenatural por parte de Deus, para que os trouxesse à vida, e só então pudessem se arrepender e crer, e por aí vai. Todo sinal, todo prodígio, todo milagre feito pelo Senhor, ele cumpria uma agenda teológica. Então não olhe para os milagres de Cristo como um fim em si mesmo, mas como meios, como instrumentos para glorificar a Deus, é claro, com um fim, um propósito muito maior, a salvação dos pecadores. Esses sinais, meus irmãos, assim como era no ministério apostólico, eles testificavam da palavra. Quando o pregador anunciava a mensagem de Deus e ele fazia os sinais, os prodígios, os sinais serviam para testificar, para dar testemunho da palavra. Isto é, Deus está com o pregador, a mensagem vem de Deus, do trono de Deus. Olha os sinais, eles testificam isso. O apóstolo Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que os sinais do seu apostolado, eles se manifestaram, eles estiveram presentes ali, entre os coríntios, através de sinais, prodígios e maravilhas, dizendo o quê? Que uma das demonstrações que Paulo era de fato um apóstolo, chamado por Cristo, é que ele realizava sinais no meio do povo, percebe? Os sinais não tinham um fim em si mesmo, os sinais apontavam para a mensagem ter o centro, para confirmar que Deus estava ali no seu meio. Em segundo lugar, o período em que Cristo esteve aqui realizando esses sinais, ele também é singular. Por isso que nós não podemos olhar para o período em que Cristo esteve aqui e achar que igualmente nós teríamos aqui a mesma manifestação em nosso período, pós o cânon ser fechado, de sinais, prodígios e maravilhas. Na verdade, esses sinais, eles cessaram com a morte do último apóstolo. Por quê? Porque a palavra de Deus, uma vez já confirmada, uma vez já a sua inspiração concluída, nós não temos mais necessidade de testificar esta palavra. Mas quando a gente se depara com esse ministério do Senhor nessa área, alguns podem se perguntar: Alex, então quer dizer que não há nenhum tipo de continuidade aqui, nada que possa estar ainda ocorrendo na igreja? Quanto a milagre, quanto a alguma ação do Senhor Deus, sobrenatural,
Nós não negamos que Deus possa, atendendo a oração de alguém, responder essa oração e curar essa pessoa de uma doença específica. Isso não é negado por nós. O que é negado é o dom, como se alguém tivesse, nos dias de hoje, assim como os apóstolos tinham, o dom para curar, assim como Cristo também fazia. Mas existe sim aqui uma continuidade clara na igreja de Cristo, e não apenas quanto a esse ministério de Cristo, as suas obras de misericórdia, mas também quanto ao ensino. Tanto o ensino e a pregação, quanto as obras de misericórdia, são vistas na igreja do Senhor até os dias de hoje, e continuarão até a sua volta. No presbiterato e no diaconato da igreja, nós temos esses dois ministérios de Cristo acontecendo. Através dos presbíteros, a palavra de Deus é publicamente ensinada, é publicamente pelos docentes pregada. E através da diaconia da igreja, as obras de misericórdia, ou seja, o cuidado com o necessitado, as suas necessidades básicas são supridas, são atendidas pela diaconia da igreja. Percebe? O Senhor Jesus Cristo não nos deixou órfãos, não nos deixou sem tivéssemos algum tipo de amparo, algum tipo de cuidado. Através dos seus oficiais, Ele continua pregando, Ele continua ensinando e, por assim dizer também, curando os necessitados. Se você já com sua confissão de fé aí, a confissão de fé de Westminster, vá lá para o capítulo 30 da confissão de fé, capítulo 30, olha o que diz acerca dos oficiais da igreja, quanto aos presbíteros aqui, capítulo 30 da confissão de fé, das censuras eclesiásticas, parágrafo 1 e 2. O Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil, parágrafo 2. Agora, a esses oficiais estão entregues as chaves do reino no céu. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou absolver pecados, de fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra quanto pelas censuras, de abri-lo aos pecadores penitentes, pelo ministério do Evangelho e pela remissão de censuras, quando as circunstâncias o exigirem. O Senhor Jesus, Ele dá continuidade ao seu ministério. Como é que, através dos oficiais, como é que o reino dos céus ele é aberto aos pecadores em nossos tempos? Através da pregação do Evangelho e também da própria disciplina eclesiástica, quando o indivíduo já é restaurado depois que termina a sua disciplina, e ele é fechado também pelas duas formas. Quando o Evangelho é pregado e o pecador escuta essa mensagem e se arrepende, o reino dos céus é aberto a ele, e ele entra. Da mesma forma, quando ele rejeita a mensagem, o reino dos céus é fechado a ele. Que grande misericórdia do Senhor Deus, que grande misericórdia do Senhor Jesus Cristo aqui para conosco, em suprir a sua igreja em todos os tempos, não só naquele período quando esteve aqui, mas até os dias de hoje. Não apenas o ministério do Senhor Jesus Cristo, a evangelização aqui, ela tem como o foco principal, o centro, a mensagem da pregação, mas veja que também as obras de misericórdia, elas estão ali, elas também são feitas, elas não são esquecidas, colocando-se de uma forma melhor. Há aqueles que defendem, especialmente os da TMI, Teologia da Missão Integral, que o Evangelho ele pode ser pregado através das boas ações, das boas obras. Olha, quando você faz boas obras, quando você cuida do pobre, quando você cuida do necessitado, você já está pregando o Evangelho. E isso é um falso Evangelho. Não é assim que nós cremos, não é assim que a palavra de Deus ensina. Não é quando você dá o pão ao faminto que você está pregando o Evangelho, não é isso. Pregar o Evangelho é fazer o que Cristo fez, anunciar, falar a mensagem. Todavia, se por um lado nós devemos rejeitar completamente essa ideia de que o Evangelho é pregado numa obra social, por outro lado, nós não devemos negar que também faz parte da obrigação da igreja cuidar do necessitado, ajudar ao pobre.
E isso dá testemunho, testifica desse evangelho, mostrando que nós, assim como nosso Senhor e Salvador, também se preocupa com os necessitados. Percebe? Uma coisa não pode ser colocada no lugar da outra, não pode ser colocada como se fosse o mesmo peso da outra, mas apenas no sentido de que isso, como nosso dever de cuidar do pobre, do necessitado, daqueles que precisam, começando pelos da família da fé, obviamente, devem testificar deste evangelho que nós vivemos. Em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha compaixão para com os pecadores. Versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A ideia aqui do evangelista é de ênfase mesmo, a ideia de que Jesus, ele se compadeceu tanto de forma verdadeira, não é uma compaixão aqui hipócrita, é verdadeira, ela é real, é sincera, e também ela é profunda. Jesus se compadeceu verdadeira e profundamente dos pecadores. Porque qual era a condição deles? Era uma condição de aflitos, exaustos. É assim que se encontram todos aqueles que não têm o pastor de suas almas, o pastor que deveria ser o pastor de suas almas em suas vidas. Eles estão aflitos e estão completamente exaustos. Você observa o ímpio lá fora e vê que muitos deles parecem muito felizes, satisfeitos, realizados. Eles têm posses, muitos deles têm posses, eles têm dinheiro, eles têm fama, muitos deles também, e parece que estão plenos, não há nenhum problema, não há nada que perturbe-os. E aí você pode chegar à conclusão inicial de Asaf, no Salmo 73, achando que o ímpio está numa condição melhor do que o justo, aparentemente. Mas quando você faz como Asaf, e olha para o futuro dos ímpios, e olha para o fim deles, você vê o que vai acontecer com eles, e não pode haver paz em seus corações. Isso é algo aparente, só exterior. Só tem paz verdadeira quem está em paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Toda paz que o ímpio diz ter ou parece ter, ela é externa, ela não é verdadeira, pois ele não está em paz com Deus por meio de Cristo. É falsa paz, é uma falsa paz. Ele anda em aflição, ainda que ele não demonstre isso o tempo inteiro. Ele está coberto de pecado, debaixo do jugo do diabo. Por isso, Cristo olha para aquelas ovelhas, olha para aqueles dispersos ali, sem pastor, e se compadece deles. O pano de fundo aqui, desse momento aqui, que Cristo está se compadecendo dessas ovelhas, é o mesmo de Ezequiel 34. Vá para Ezequiel 34. Ezequiel 34, não é o único texto que relata essa realidade, mas é com certeza o texto principal para isso daqui. Ezequiel 34, a partir do versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto
pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhe sirvam de pasto. Ele continua falando, mas vamos chegar aqui ao versículo de número 20. Por isso assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Versículo 24, melhor, irmãos. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, o disse. O quadro aqui em Israel, no período de Ezequiel, era semelhante aos dias de Jesus. As ovelhas dispersas, perdidas, quebradas, doentes, e os pastores, os líderes da nação, não estavam cuidando delas. E o Senhor Deus, além de pronunciar um juízo contra esses líderes, Ele também anuncia que enviaria o seu servo Davi, uma clara referência ao filho de Davi, ao Senhor Jesus Cristo, ao próprio Deus. Ele diz: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, eu vou apacentá-las, eu vou curá-las, eu vou ali guiá-las. E isso aqui se cumpre com Cristo. O Deus encarnado vem buscar as suas ovelhas. Ele é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. É esse Cristo aqui que está se compadecendo das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu pergunto a você, como alguém que já foi regenerado pelo Espírito Santo, convertido por esse evangelho, que agora é uma ovelha de Cristo, está sendo conduzida no seu rebanho, como tem sido a sua reação diante daqueles que estão nessa condição ainda em nossos dias, exaustos e aflitos, ovelhas que não têm pastor? Como é que você lidar com eles? Aquele seu parente, aquele seu cônjuge, aquele seu filho, seu pai, sua mãe, aquele seu vizinho. Qual é a sua atitude para com eles? Você demonstra compaixão, e aqui não é um sentimento meramente superficial, mas algo profundo, verdadeiro, de se doer mesmo, de chorar, suas lágrimas serem derramadas de forma verdadeira, não hipócrita, mas verdadeira, sabendo que o estado deles é de perdição eterna. E se eles não forem achados pelo bom pastor, eles seguirão rumo ao abismo. Você tem demonstrado compaixão por eles? E essa compaixão, ela é vista em atos? Ou apenas em palavras? Fica apenas em palavras? Você apenas demonstra algum tipo de sentimento ali, mas não reverte isso na prática, procurando apresentar esse bom pastor a essas ovelhas perdidas, ou pelo menos aqueles que de fato são ovelhas do Senhor, que estão perdidas, os eleitos do Senhor Deus. É claro, nós precisamos lembrar aqui que o Senhor Jesus Cristo, Ele se dirigiu primeiramente às ovelhas de Israel, é claro, aos eleitos da nação de Israel, mas isso expandiu a todos os outros povos. A mensagem do Evangelho não ficou restrita aos israelitas, mas também se expandiu aos gentios, coisa que já havia acontecido na antiga aliança, ainda que de maneira incipiente e bem menos em quantidade comparada à nova aliança. Mas eu quero enfatizar aqui, meus irmãos, é que tanto judeus quanto gentios devem ser alcançados pela mensagem do reino dos céus, e nós nos esquecemos muitas vezes disso, e isso é um erro grave, principalmente para quem é reformado. Por quê? Porque em nossos documentos, se você ler com calma a pergunta 191 do Catecismo Maior de Westminster, na sua resposta, tratando da segunda petição da oração do Senhor, venha o teu reino, uma das petições ali, ou uma das coisas que está inclusa nessa petição de venha o teu reino, é de nós orarmos pela conversão dos judeus.
E isso também se faz presente no próprio modelo de oração do diretório de culto de Westminster. O ministro deveria orar pela conversão dos judeus. Nós também temos esse dever, de orarmos pela conversão dos eleitos no meio de Israel. Assim também, é claro, como de todos os gentios, orar a Deus para que a plenitude dos gentios aconteça. Orar, venha o teu reino, implica nisso. Judeus e gentios, eleitos por Deus, desde toda a eternidade, sendo atraídos pelo bom pastor, e agora conduzidos por Ele. Você tem feito isso? No seu culto doméstico, você lembra de orar pelos judeus? Lembra-se de orar pelos gentios também? Isso é demonstrar compaixão por eles. E é o que nós veremos agora no terceiro ponto. A oração, ou melhor, a evangelização do Senhor Jesus Cristo é precedida por oração. Versículo 37. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Há uma constatação aqui por parte de Cristo, mostrando aqui para os seus discípulos. Colocando isso em termos bem claros para os irmãos, há muito trabalho a ser feito, faltam trabalhadores para executarem esse trabalho. E aqui nós temos tanto a soberania de Deus como a responsabilidade humana presentes. Nenhuma coisa anula a outra, nenhuma coisa vai colocar a outra de lado. Nós não temos que fazer escolhas aqui. Como disse Charles Spurgeon, nós não precisamos reconciliar amigos. Soberania de Deus é vista aqui no fato de que nós temos que orar a Ele, para que Ele suscite, Ele levante trabalhadores para a sua seara. É Ele quem fará isso. Nós temos que orar. Mas há a responsabilidade aqui da igreja enviar os pregadores, mandá-los aos campos e eles pregarem o Evangelho. As duas coisas aqui são mencionadas, não em conflito, mas em completa harmonia, assim como é em toda a revelação bíblica: soberania e responsabilidade humana. Orar por trabalhadores. Agora veja, quando o Senhor Jesus Cristo ordena que isso seja feito, quem enviará os trabalhadores, como eu já mencionei, será o Senhor da seara. Ele envia por meio da sua igreja. É Ele, em última instância, quem vai fazer isso, soberanamente. E se é o Senhor quem envia os trabalhadores, logo, assim como é com tudo em nossas vidas, isso deve ser feito de acordo com a sua vontade, de acordo com as prescrições do Senhor. Não pode, de maneira nenhuma, a igreja mandar sem estar de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu colocar isso de maneira mais clara. Todos aqueles que pregam o Evangelho publicamente, eles devem ter tanto a autorização quanto a qualificação para assim procederem. Autorização e qualificação. Isto é, ninguém pode resolver por conta própria, se levantar como pregador e dizer: eu vou a tal lugar, lá eu vou plantar uma igreja sozinho, sem nenhum respaldo, sem ninguém me enviar, e lá eu vou iniciar uma igreja do zero. Ninguém pode fazer isso. E a desculpa sempre é a mesma, né? Sempre é: mas não tem ninguém para ir, ninguém quer ir para lá. Qual é o problema no irmão se oferecer para ir? Lá tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho, lá tem pessoas que estão necessitadas de Deus. Olha aqui as ovelhas perdidas. Você está dizendo que ele não pode ir lá e pregar, fazendo um bem. Entenda uma coisa de uma vez por todas: nada, absolutamente nada que não seja feito de acordo com a vontade do Senhor Deus tem a sua bênção sobre aquilo. Algo só tem a bênção de Deus sobre aquilo se está de acordo com a sua vontade. Já pensou isso aplicado a outras questões? Eu sou crente, ela é ímpia, eu vou me casar com ela com uma boa intenção. Qual é a boa intenção? Eu vou convertê-la, eu vou evangelizá-la para que ela se converta. Olha a boa intenção aí. Aí você acha que um casamento misto desse tem a bênção do Senhor Deus, que não é feito de acordo com sua vontade? E assim é com todas as demais coisas, meus irmãos. Nada que esteja de acordo com a vontade do Senhor Deus não tem a sua bênção sobre aquilo. Mas a gente tem visto resultados. Então você está dizendo agora que nós temos que ser pragmáticos?
que os aparentes resultados daquelas vidas que estão agora se convertendo, supostamente se convertendo, legitimam a prática de pessoas não legalizadas, não autorizadas pela igreja, saírem anunciando o evangelho publicamente, como se tivessem sido chamados por Deus. Paulo só começou a pregar o evangelho de Cristo quando foi chamado por Cristo, no encontro ali que aconteceu no caminho para Damasco, convertido e ao mesmo tempo já também ali vocacionado para a pregação da palavra. Isso sempre foi assim. É claro que naquele período da antiga aliança e também no início da nova aliança, isso acontecia de forma extraordinária, no chamado direto por parte de Deus. Mas em nossos dias, e desde o tempo após o último apóstolo, nós temos, ou até antes disso mesmo, a igreja ali as igrejas sendo plantadas em Atos, tendo presbíteros eleitos pelas igrejas, oficiais que foram reconhecidamente vocacionados para só então começarem a exercer os seus chamados. Então ninguém pode, por conta própria, dizer eu sou chamado, se a igreja não reconhecer, se a igreja não enviar. Esse é o procedimento. Nenhuma mulher é chamada para isso, e nem todos os homens são. Segundo lugar, nesse ponto aqui, também, quem deve enviar é a igreja. Então você pode tirar da sua cabeça, se você ainda o tem isso, agências missionárias, departamento disso, daquilo outro, de missões, trabalhos para-eclesiásticos. Junta disso, junta daquilo, junta tudo e joga no lixo, essas coisas todas. A igreja de Cristo é que deve enviar os pregadores para anunciarem o evangelho. Um concílio organizado deve reconhecer o chamado daquele homem e só então aquele presbitério enviar para o campo. O Senhor da Seara faz isso por meio dos seus presbíteros. É assim que acontece. Não adianta boa vontade, simplesmente, sinceridade, se não for autorizado. Autorização e qualificação. Também não é porque já foi aquele que vai ser autorizado deve ter sido qualificado antes para assim então pregar a palavra. Lamentavelmente nós temos muitos que são autorizados, foram autorizados, o concílio reconheceu, já autorizou, ordenou, mas não recebeu a qualificação necessária. É um outro problema também que nós temos no campo. Ele deve ser autorizado, mas também qualificado para pregar o evangelho. É triste, meus irmãos, como muitos tratam o púlpito como se fosse uma coisa de menos importância do que, por exemplo, o que os médicos fazem no hospital. Nós sabemos o quanto o trabalho, temos uma ideia pelo menos, o quanto é importante, é necessário para uma sociedade termos homens ali que sejam vocacionados para a medicina, para cuidar da saúde das pessoas. E o quão perigoso é se eles não tiverem um preparo devido para ali procederem. Imagina um cirurgião que não tem qualificação para operar. Ele coloca em risco a vida do paciente. Por que então que há uma exigência menor quanto à questão do púlpito? Como é que aonde nós chegamos para que qualquer um nos dias de hoje pudesse ser pastor? Qualquer um mesmo. Em muitos lugares, qualquer um, ele pode ter pouco tempo de fé, não interessa, em alguns lugares não interessa o tempo de fé, a experiência, a caminhada dele com Deus, se tem seminário não tem, como foi esse seminário, também não interessa, o sermão que ele vai pregar para o presbitério, ele pode falar inúmeras besteiras, ainda assim vai ser aprovado. Onde nós chegamos? E sabe qual é uma das desculpas mais utilizadas? A que eu já mencionei. O campo precisa, a igreja está sem pastor, temos que mandar alguém para lá, e aí manda qualquer um para pregar. Alguém que o Senhor da Seara não mandou, não autorizou, não vocacionou, em alguns lugares nem vocacionou para aquilo. O indivíduo está lá, matando a igreja. Como é que isso deve acontecer, meus irmãos? Além, é claro, de haver a qualificação e a autorização, isso acontece debaixo de oração. Nós temos que orar. Nós oramos aqui pela eleição de oficiais dessa igreja. Nós temos que continuar orando pela reunião do presbitério em janeiro. Nós temos que continuar orando pelas reuniões de sínodos, pela Assembleia Geral que acontecerá no ano que vem, chamado Supremo Concílio. Nós temos que orar.
Orar para que o Senhor Deus abençoe a sua igreja e que as escolhas, especialmente essas de envio de homens para o campo, sejam guiadas pelo seu Santo Espírito. E aí sim, os autorizados e qualificados possam ali pregar o Evangelho. Olha Cristo nos dando um modelo mais uma vez. Veja o início do versículo 10, do capítulo 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. O que é o capítulo 10, o início dele aqui? É a chamada dos apóstolos. É o evangelista Mateus mostrando para nós que o Senhor da Seara chama os seus pregadores. Ele faz isso. Ele comissiona. Ele envia os pregadores para anunciarem o evangelho. Nós temos que orar. Nós temos que orar. O Senhor da Seara continuará abençoando a sua seara. Ele tem disposição em fazer isso. Ele tem disposição em abençoar o campo para que nós venhamos a ter frutos e mais frutos. Mas nós temos que orar também. Orar para que isso aconteça. Em último lugar, meus irmãos, aqui para nós concluirmos o sermão. Voltando à introdução, nós não precisamos recorrer a nenhum desses métodos. Nós temos o modelo de Cristo aqui. A pregação da palavra, nós temos que fazer isso com compaixão e nós também temos que orar por isso. Mas tudo isso, a própria pregação do Evangelho, tem um fim último e principal. No livro Teologia Puritana, no capítulo que fala sobre as missões mundiais no entendimento puritano, ali Dr. Joel Bick e Mark Jones, eles citam algumas motivações, algumas razões pelas quais nós devemos fazer missões. Mas a principal delas, que eles ali colocam, e que toda a Bíblia ensina, é que missões, evangelização, devem ser feitas para a glória de Deus. Esse é o motivo maior. Não é nem a conversão do pecador. Perceba que essa é uma razão. Você se preocupar com a alma daquele que está perdido. O seu destino eterno. Você tem que se preocupar com isso, como nós pregamos aqui. Mas não é o fim último. Por quê? Porque o Senhor Deus será glorificado, tanto na salvação do eleito, quanto na condenação do réprobo. Quando você testemunhar do Evangelho, onde você está, quer haja salvação ou não, se você evangelizar fielmente, se der o bom testemunho de Cristo fielmente, Deus será glorificado, independente da resposta do pecador. E no final de todas as coisas, naquele grande dia, nós veremos isso de maneira esplêndida, clara, a todos nós, a todos aqueles que vivem nessa terra, a salvação dos eleitos e a perdição, a condenação dos perdidos, trará glória a Deus, tanto na sua misericórdia e graça demonstrada para com os eleitos, como também na sua justiça e ira derramada sobre os réprobos. Então essa é a motivação maior. Você evangeliza, você tem compaixão dos perdidos, você ora por eles, ora para que Deus levante homens para pregar o Evangelho para eles, no campo, no sentido público mesmo, denunciar o Evangelho. Que bom que você faz isso, mas faça com a motivação principal, de glorificar a Deus, por meio de tudo isso. Que o Senhor Deus nos dê a graça, de nós aqui na Igreja Betel, continuarmos vivendo de acordo com o que Cristo ensinou acerca também do evangelismo, acerca também do levar o Evangelho. Não retenhamos só para nós aquilo que nós temos ouvido a cada domingo aqui, mas levemos essa mensagem a todos aqueles que estão lá fora, falando de Cristo para eles. Se você ainda não fez isso, se você só tem ouvido domingo após domingo, e não falado do Evangelho para aqueles que você tem contato, se arrependa hoje disso, através da palavra de Cristo, e faça conforme Ele nos ensina. Que o Senhor Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém. Oremos uma vez mais. Senhor nosso Deus, bendito, glorificado seja o teu santo nome. Nós te exaltamos, Senhor, nessa noite, também agora, te dando graças pela tua palavra. Ó Deus, nós sabemos o quanto nós estamos aquém
do que o Senhor Deus requer na evangelização. Nós damos ouvidos a quem não deveríamos dar muitas vezes, nós somos negligentes também. Alguns de nós podem até mesmo querer usar modelos que não sejam bíblicos. Ó Deus, nos perdoa por cada um desses pecados, especialmente pela negligência. E derrama a Tua graça sobre a Tua igreja, Senhor, para que cada uma aqui tenha sede, tenha vontade, fome de falar do Teu Cristo a todos lá fora. Mesmo aqueles que não foram vocacionados por Ti para anunciar publicamente, mas que deem testemunho do Evangelho individualmente e com suas vidas ali, para que o Senhor seja glorificado, independente dos resultados, ó Deus. E que principalmente nessa igreja, o Teu Evangelho, o Evangelho do Reino do Senhor, sempre seja o centro deste púlpito. Que assim o Senhor faça em nossas vidas, continue fazendo. Em nome de Jesus. Amém.